A liturgia nesses últimos domingos, ela procura mostrar como é importante guardar vivo dentro de nós os mandamentos do amor a Deus e ao próximo, da hospitalidade. E isso é responder a uma pergunta que um mestre da lei fazia: que devo fazer para possuir como herança a vida eterna? Então é Jesus que respondia: você conhece os mandamentos? Como você lê? Como você entende? E o mestre da lei responde: está escrito, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu espírito, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe diz: tu respondeste corretamente. Você pediu o que devo fazer para entrar no reino dos céus? Faça isso e você entrará no reino dos céus. Ama a Deus sobre tudo e ao próximo como a ti mesmo. Mas ele pergunta a Jesus: e quem é meu próximo? E aí Jesus contava aquela parábola: descia de Jerusalém para Jericó um judeu que foi assaltado, deixado à beira do caminho, semi-morto, ensanguentado, e ali passa um sacerdote, vê aquela situação e desvia, passa pelo outro lado do caminho. Passa um levita, alguém também muito atuante na igreja, passa, vê e passa pelo outro lado. Mas um samaritano, que era inimigo dos judeus, desprezado pela religião, estava viajando, viu e sentiu compaixão. Fez tudo aquilo que precisava ser feito, curou, tocou nas feridas, colocou azeite, vinagre, o levou a um lugar que pudesse cuidar dele, deu moedas e depois disse: tudo o que precisar mais te pagarei. Então Jesus faz a pergunta ao mestre da lei: qual dos três foi próximo daquele que tinha sido assaltado pelo caminho? E o mestre da lei diz: aquele que teve misericórdia, ele que o ajudou, foi mais próximo. E Jesus diz: vai e faça a mesma coisa que ele fez. Você quer entrar no reino dos céus? Faça a mesma coisa que esse samaritano fez, mesmo que outro fosse inimigo, mesmo que judeus não se dessem com os samaritanos. Então, o amor ao próximo. Lá no mandamento dizia: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua inteligência, com toda a tua força e teu espírito. E dizia: ao teu próximo como a ti mesmo. Dá a impressão que o mandamento diz: a Deus de toda a força, ao próximo de qualquer maneira. Porque às vezes a pessoa se ama, às vezes nem se ama, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Depois Jesus mudará esse mandamento. Ele dá mais valor ao amor ao próximo até do que a Deus. Porque quem ama o próximo, ama a Deus. Mas quem ama a Deus pode não amar o próximo, pode não ter compaixão, pode não sentir misericórdia e piedade para com o próximo. Então Jesus dá mais valor ao próximo, porque sabe que amando o próximo também se ama a Deus. Tanto que Jesus disse: se alguém disser que ama a Deus, a quem não vê, e não ama o próximo a quem vê, não ama o irmão a quem vê, é mentiroso.
e a verdade não está nele. Então Jesus dará muito mais valor ao amor ao próximo. E não só próximo, os judeus entendiam que próximo era um familiar ou alguém que pertencesse à sua religião. Para eles, próximo que merecia ajuda eram só esses. E Jesus mostra que próximo é aquele que precisa de nós, aquele que está numa situação complicada. Então aí dizia, para entrar no reino dos céus é necessário ter o amor acima de tudo a Deus e amar ao próximo com essa dedicação, olhando o próximo como se fosse o próprio Deus, dedicando a ele tudo e o melhor daquilo que se tem. A leitura de hoje mostra que para entrar no reino dos céus é preciso o acolhimento das pessoas, dar hospitalidade. Lá nas bem-aventuranças, Jesus diz: eu fui estrangeiro e você me acolheu na sua casa. Santo Antônio dizia: recebei na vossa casa os pobres, porque são eles que vos receberão ou não no reino dos céus. Então, muito significativo isso de que o pobre, o necessitado, foi sempre aquele que Jesus deu prioridade. Tanto que diz: eu não vim para os justos, mas eu vim para os pecadores, para os frágeis, para aqueles que precisam, assim como não é o são que precisa de médico, assim não é o justo, aquele que seja justo, que precisa de perdão, que precisa de misericórdia. Então, as leituras de hoje: amar através da hospitalidade, pois Deus é um Deus próximo e que se faz presente na vida do mais necessitado. Deus se apresentava a Moisés dizendo: diga ao povo que eu sou. Isso é, Deus é tudo. Eu estou, o verbo ser, estar, é a mesma coisa. E estou presente, sou um Deus presente, um Deus que ama, um Deus criador de todas as coisas. O Emanuel, Deus conosco. Abraão, que viu 3 homens passando por perto dele, sem saber de início quem seria, os acolhe com todo carinho, com todo esforço, com todo amor, manda preparar alimento. Ele mesmo se dedica a isso, mas trata um pouquinho aqueles homens como se fossem próprio Deus. Aqueles 3 homens representam, já lá no Antigo Testamento, um pouquinho é o aceno à Trindade, que depois Abraão fala no singular. Um daqueles homens, o anjo, ou o próprio Deus, diz: o ano que vem passarei por essa época no meio, por aqui, e tua esposa já terá um filho. Esposa estéril, talvez com 90 ou 100 anos, onde humanamente era impossível ter um filho. Mas por causa do acolhimento, por causa da hospitalidade, Abraão teve aquilo que sonhava, aquilo que buscava desde sempre. Então, Deus se faz presente, às vezes até no estranho, naqueles que a gente não conhece. Muitas vezes é o próprio Deus. Recebeu o Senhor em sua casa,
aquele Senhor então recebeu o próprio Deus na sua casa. Importante lembrar como Abraão acolheu com alegria e se esforça para oferecer o melhor para aquela pessoa de início estranha, mas que ele vai reconhecendo como o próprio Deus. E por causa do acolhimento, então, Deus deu a fertilidade à esposa para que tivesse um filho que fosse, que se realizasse aquilo que parecia impossível, mas que era a promessa de Deus. A mesma coisa no Evangelho, Marta e Maria, que eram com certeza amigas de Jesus. Jesus, quando ia para Jerusalém, possivelmente passava nesta família, se sentia também bem acolhido. Diz: Marta recebeu Jesus em sua casa. A sua irmã Maria, sabendo que Jesus chega em casa, fica na sala, acolhe também Jesus e fica dando atenção, atendendo Jesus, escutando a sua palavra. Vamos dizer que é uma atitude normal numa casa. Eram duas mulheres, se entendia, naquele tempo as mulheres tinham que estar na cozinha fazendo alimento. Se houvesse um homem, é natural ainda hoje, tivesse uma visita, que o homem fica acolhendo na sala visita, enquanto a esposa prepara o alimento. Mas uma atitude não é maior do que a outra, não é mais importante do que a outra. Servir, aquilo que faz Marta, preparando tudo para acolher bem a Jesus, é uma atitude muito importante. Escutar Jesus também é importante. Mas não dá para dizer que, por exemplo, certamente quando Jesus diz Maria escolheu a melhor parte, que nunca lhe será tirada, certamente Jesus não quis desprezar o serviço da outra, ou dizer que uma atitude é mais importante do que a outra. No passado, na igreja, se utilizava esse trecho para dizer: olha, a missão do religioso, do padre, é mais importante do que dos leigos, porque ele se dedica à contemplação, à oração. Se justificou através disso. Não, essa parábola não serve para justificar se uma vocação é mais importante do que a outra. Tanto que Marta, que vê a sua irmã na sala ouvindo Jesus, e ela com todos os serviços, diz: Senhor, tu não te importas que Maria fique ali e eu aqui com todos os serviços sozinha? E Jesus diz aquelas palavras: Marta, Marta. Outras vezes Jesus repete nomes, por exemplo, Saulo, Saulo, quando chama a conversão, Samuel, Samuel. São chamados vocacionais. Deus tem alguma coisa a lhe dizer. Marta, Marta, você se preocupa com tantas coisas, mas estar com Deus, ouvir a Deus, é aquilo que de mais importante naquele momento se pode fazer. Maria escolheu a melhor parte. Naquele momento, o mais importante era estar com Jesus. Por que andas tão inquieta? Maria escolheu estar com Jesus. E outras vezes Jesus tinha dito: por que teus discípulos não jejuam? E os discípulos de João Batista, dos fariseus, jejuam? Não tem sentido, responde Jesus, jejuar enquanto o noivo está presente.
Quando o noivo for tirado, o próprio Jesus ali tem sentido jejuar. Mas para dizer na presença de Jesus, não tem nada mais importante do que isso. Porque andas tão inquieta, Maria escolheu estar com Jesus, ouvir a sua palavra, é uma oportunidade única, que pode ser que não tenha depois. Mas essa parte de estar com Jesus, também na eternidade. Na eternidade não precisa servir, nem preparar alimento, mas é estar com Deus. Essa parte nunca será tirada. Precisa escutar Jesus e a sua palavra, precisa parar, como fez Maria. Muitas vezes na nossa vida também não conseguimos parar tantas atividades, silenciar, refletir sobre a palavra de Deus. Tudo isso serve também para nós. Tu te preocupas com tantas coisas te tornam inquieto. Lembre sempre que o mais importante é estar com Deus, é sentir, escutar a sua palavra. Jesus chega a dizer, no outro momento, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, são todos aqueles que escutam a palavra de Deus, olhando para os discípulos, todos vocês que estão escutando a palavra de Deus, e procura depois colocá-la em prática. Então Abraão acolheu, Marta e Maria acolheram o próprio Jesus. Abraão acolheu o próprio Deus. Como nós o recebemos na nossa vida, na Eucaristia, que valor damos a Deus, que valor damos a Jesus Cristo. Marta acolhe Jesus e serve. Então não podemos, por outro lado, dizer que escutar a palavra sem servir seja o mais importante. Não podemos fazer um confronto, uma distinção entre as duas, Marta e Maria, dizer você foi mais importante do que a outra. Porque não existe uma sem a outra. Não dá para servir se a gente não escuta Deus, não está com Deus. Não dá para escutar Deus e ficar somente nisso e não servir também. Os estudiosos traduzem essa palavra de melhor parte, a boa parte. Escolheu a parte boa, porque a outra parte de servir é a parte necessária. Que acolhimento seria uma família, uma visita cordial e íntima, pessoa amiga chegando em casa e não tem nada para oferecer. Que adiantaria conversa, discurso e escuta se não tiver nada para oferecer? Então as duas atitudes são muito importantes. Não dá para separar o serviço da escuta. O próprio Deus tinha dito no batismo de Jesus, na transfiguração, este é o meu filho amado, escutem aquilo que ele diz, valorizando a escuta. Mas Jesus, quando os discípulos discutem quem de nós é o maior, Jesus diz: o maior é aquele que serve.
Ele mesmo diz: eu não vim ao mundo para ser servido, mas para servir. Então, se tivéssemos que pedir para Jesus, o que é mais importante? É servir ou ouvir a palavra? Naquele momento, Jesus responde diante de uma queixa de Marta. Mas Jesus responderia: as duas coisas são necessárias, são importantes. O lugar de serviço é o necessitado, o pobre. É servindo que Deus acolhe, que Abraão acolhe Deus. É servindo que Marta e Maria acolhem o próprio Jesus Cristo. Então, as duas se completam. Jesus havia dito também: eu estou no meio de vocês como aquele que serve. Não é uma atitude mais importante do que a outra. Não é uma maior do que a outra. Escutar Jesus é a parte boa, mas colocar-se a serviço é a parte necessária. Servir é a coisa necessária. E encontramos estas mulheres aos pés da cruz, escutando e servindo, como algumas vezes se diz, as mulheres serviam com os seus bens aos discípulos, a Jesus, ouviam e serviam, escutavam e serviam. Então, resumindo, as duas leituras que são continuidade do domingo passado e hoje: entrar no reino dos céus, observando os mandamentos do amor a Deus sobre tudo e do próximo, sendo hospitaleiros, acolhendo, reconhecendo em cada pessoa que vem ao nosso encontro, de modo especial dos necessitados, reconhecendo o próprio Deus e o próprio Jesus Cristo em cada um. Eu estou no meio de vocês como aquele que serve. Jesus é um servidor, Jesus é um mendigo, Jesus é um necessitado, se faz presente em cada um. Tudo aquilo que fizeram a um dos mais necessitados foi a mim que o fizeram. Fiquemos em pé para a nossa profissão de fé.